Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos sempre juntos aqui. E queremos convidá-los a começarmos fazendo a nossa prece. Vamos então fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para cada um de nós. Abençoe cada lar nesse momento sintonizado na Tua misericórdia. Que a Tua paz permaneça, Senhor, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje o nosso tema vai ser muito interessante. Nós vamos estar falando sobre reencarnação. Você acredita em reencarnação? Será que ela realmente existe? Existe prova da reencarnação? Olha, nós vamos fazer hoje uma abordagem filosófica, tá certo? Onde você não necessariamente é obrigado a aceitar o processo reencarnatório, mas que você possa junto conosco, sem preconceito, né? Sem ideia preconcebida, fazer uma análise mais profunda do tema que é muito interessante. Vamos raciocinar juntos. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você acredita em Deus? Se você acredita, levante a mão. Eu acredito que você vai levantar a mão. E aí, a minha pergunta é a seguinte: você acha que Deus é justo ou injusto? Essa é outra pergunta que você tem que fazer. Se você me disser que Ele é justo e lógico para ser Deus, Ele tem que ser justo, nós vamos abordar algumas desigualdades para que nós possamos compreender, então, a sua justiça. Nós tivemos um caso muito interessante há 30 anos atrás que nós conhecemos. São dois jovens com a mesma idade, Ricardo e Luzia. Luzia tinha 13 anos e Ricardo 13. Luzia eu a conheci num bairro chamado Novo Horizonte. Na época era um bairro muito carente, o Novo Horizonte. E Luzia estava aos 13 anos. O primeiro dia que eu encontrei, ela estava deitada numa cama, numa casinha, um casebre, tá certo? Que tinha as paredes de zinco e o telhado de lona preta. Então você imagina no calor de Cuiabá uma estrutura dessa. E extremamente pobre. Luzia estava deitada em cima de uma cama feita de vara, bem alta, cercado como se fosse um chiqueiro. E ela estava menstruada, evacuada e urinada em cima dessa cama, ou seja, podre, numa situação degradante. O primeiro dia que eu encontrei. E a mãe de Luzia, na época, Dona Matildes, e que depois se tornou minha amiga, e o seu José, muito simples os dois, e eram os pais de Luzia. E estavam acompanhando ela e eu fui para assisti-la dentro da área médica, que na época eu já era estudante de medicina e fui prestar um socorro àquela família. Luzia, ela era uma criança normal até os 2 anos de idade e após isso ela teve um quadro de poliomielite, que é a paralisia infantil, um dos últimos, né, porque ela não tinha tomado vacina e ela foi acometida da poliomielite, que é a paralisia infantil. Logo seguida, ela teve uma meningite. Então, o teu cérebro ficou totalmente lesado. E com essas duas doenças, Luzia ficou cega, surda, muda e tetraplégica, ou seja, não mexia nem os pés nem as mãos. Luzia tinha dificuldade de deglutir, de engolir, inclusive. Não se alimentava normalmente, porque ela tinha lesado também o seu sistema orofaringe. Luzia, além de todas essas doenças, negra, pobre e mulher num país machista e racista como o nosso. Você imagina. Outro fator assim, gravíssimo para Luzia, além de todos esses adjetivos dolorosos, era feia, horrorosa, para acabar de completar a desgraça de Luzia. E paralelo, nós tínhamos Ricardo. Ricardo era do sexo masculino, branco, olhos verdes, perfeito fisicamente, milionário. A mãe americana, o pai brasileiro e ele passava suas férias na Disney.
e já falava 3 idiomas aos 13 anos. Então eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você que acha que Deus é justo, por que deu tanto a Ricardo e tão pouco a Luzia? E por que eu conto sempre essa história? Sabe por quê? Porque Luzia e Ricardo representam as desigualdades na terra de um modo geral. Porque uns estão ricos e outros tão pobres. Porque uns tão saudáveis e outros tão doentes. Se Deus é justo, Ele deveria dar para todos os filhos em proporções iguais. Por que dá tanto para uns e tão pouco para outros? Onde está a justiça divina? Se você acredita em Deus. Eu acredito e acredito que Ele seja justo. Mas qual a explicação para isso? Você sabe que na época eu tinha um pastor amigo meu muito querido e que ainda é meu amigo. E eu levei para ele essa pergunta. O que ele me dizia sobre Luzia e Ricardo? Quando eu relatei a história, de imediato ele disse: é simples. Luzia morrendo vai direto para o céu. Ricardo, como é rico e é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico salvar, deve ir para o inferno. Eu disse: olha, mas não é justo, porque de repente a vida é tão transitória e Luzia vai direto para o céu e o outro vai para o inferno. Como assim? Deus não está sendo justo, porque o Ricardo não pediu para ser bonito nem rico. Como fica essa situação? E se ele se tornar evangélico, ir para a sua igreja, colaborar certinho com o dízimo, arrepender dos seus pecados? Ele diz: não, aí ele vai para o céu. Eu digo que não é justo. Um já vive no céu, vai para o céu. O outro vive no inferno, aí que depois que ele vai usufruir desse céu. Eu quero entender a justiça divina. Então passou algum tempo, ele diz: eu vou pensar e te falo. Ele veio lá e falou: ó, você não tem que questionar Deus. Isso é pecado. Isso é blasfêmia. Ficar querendo saber das coisas, se Deus quis assim, acabou. É a vontade dele. Nós temos que obedecer à vontade de Deus. Mas, gente, nós já temos maturidade para raciocinar. Quando a gente é pequenininho, a mamãe fala, a criança vai fazer uma danadeza, você fala assim: não faz isso porque mamãe não gosta, não é isso? E a criança aceita numa boa. Mas a hora que a criança vai crescendo, você fala: não faz isso porque a mamãe não gosta. Aí ele pergunta: mas por que a mamãe não gosta? Ele quer saber o porquê. É mais que justo que nós raciocinemos, porque a verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Quando nós passamos a acreditar e obedecer sem raciocinar, nós estamos sendo dentro de um processo de alienação mental. Nós estamos sendo fanáticos por aceitar o que nós não consideramos justo. Então, todas as injustiças que a gente tem visto na sociedade, né? Políticos milionários que desviam bilhões e bilhões dos cofres públicos, levando inúmeras pessoas a passar fome e necessidade e que vivem numa vida de mordomia e de tranquilidade, né? E desencarnam, entre aspas, muito bem. E como fica essa injustiça? Não existe injustiça para Deus. Aí é que está. Porque do contrário, Ele não seria Deus. Então, gente, onde vocês acham que vai reencarnar um milionário político que desviou centenas de reais e dinheiro público? Qual a explicação para que Deus seja justo? Então, gente, raciocinando, se você tiver uma resposta lógica, coerente, de um raciocínio científico, que me responda esses enigmas e essas desigualdades sociais, físicas, morais, eu vou aceitar numa boa. Do contrário, eu quero que você me dê uma explicação para essas desigualdades. Aí eu disse, e mais tarde o pastor disse para mim: e aí? Você entendeu que você tem que ficar quieto e não... Eu disse: olha, aí depois de algum tempo ele veio me questionar de novo: mas escuta, qual a sua resposta? Falei: não é a minha. Com uma palavra eu te dou a resposta para esse enigma. E ele disse: qual? Eu disse: reencarnação. Só existe uma justificativa.
tá certo? Dessa desigualdade. Então, o milionário que hoje rouba e desvia dinheiro público vai reencarnar na favela da Rocinha, por exemplo, peladinho, sem um centavo no bolso, já levando tiro de tudo quanto é lado e, se brincar, leva até uma bala perdida. Por quê? Porque não cuidou da segurança pública, não cuidou da miséria e da fome. Agora você vai, através da lei de causa e efeito, quem planta vai colher. Então, dentro de um processo de análise mais profunda, nós fomos investigar a vida de Luzia e tivemos orientações de que Luzia foi uma rainha na Rússia em 1750 aproximadamente, muito má, e que mandou matar muita gente, inclusive perseguir duas pessoas que ela odiava e que na verdade hoje eram seus pais, e por isso que eles tinham tanta indiferença e dificuldade com ela. Então, gente, quando você começa a olhar o mundo dentro dessa ótica, a gente começa a entender a justiça divina. Aquilo que aparentemente é injusto e que nos causa revolta é porque nós desconhecemos o passado dessa pessoa. Você sabe que o Chico Xavier, quando ele esteve no Rio de Janeiro, uma das primeiras coisas que o Chico queria é conhecer a favela da Rocinha. Então, o Chico foi. E no dia que o Chico foi conhecer a favela, era um dia de blitz. A polícia estava sentando pau em todo mundo que encontrava pelo caminho. O Chico chegou no hotel revoltado, chateado, falou: meu Deus, quanta injustiça! Aquele povo tão pobre e ainda sendo violentado pelos policiais daquela forma tão dura. O que é isso? E ele, naquele sentimento de revolta, pensando por quê? Em pleno século XX, ainda o ser humano ser tão violento. Emmanuel, o mentor dele, aparece para ele e diz: Chico, o que foi que você está revoltado, Chico? Aí ele disse: olha, você vê toda essa violência contra os nossos irmãozinhos pobres da favela, Então eu me sinto revoltado porque, embora sabendo da lei de causa e efeito, eu não consigo entender por que tanta violência. E Emmanuel perguntou para ele: Chico, você reparou que a maioria deles eram negros? E o Chico: é verdade, ainda tem mais essa. Os coitadinhos, todos negros, ainda apanhando da polícia. Ele falou: pois é, esses negros de hoje, reencarnados em favelas, eram os senhores de engenho, brancos, racistas, que deixavam os escravos nos troncos, batia neles, deixava eles na senzala, que hoje representa a favela, onde não tinha conforto nenhum, não tinha esgoto, não tinha água, não tinha nada. Verdadeiro depósito de gente. Então, como acabou a escravidão, esses senhores de engenho brancos reencarnaram negros morando em favelas. E como não tem mais o tronco para eles apanharem, tem a PM para acertar-lhes a conta que ele aprontou com os escravos no passado. Entende? Então veja que quando a gente olha, a gente que luta pelos direitos humanos, a gente fala: gente, isso é um absurdo, essa injustiça. E o passado? Como fica o passado? Você acha que Deus está dormindo nessa, e deixando as injustiças acontecerem? Aí você fala: não, Márcio, mas então dentro dessa ótica, quer dizer que nós que lutamos pela desigualdade social, nós não temos que lutar mais? Porque Deus está fazendo a justiça e é Ele que faz, então nós temos que cruzar os braços? Nada disso. Nós precisamos lutar para acabar com a desigualdade. Somos todos iguais, é uma lei divina. Ninguém é melhor que ninguém. Temos que lutar sim, mas nós não temos que revoltar, nós não temos que fanatizar e achar que o mundo é injusto, que as pessoas são injustas, que a sociedade é podre. Havia uma fazenda num lugar chamado Furnas, onde existiam vários escravos e tinha uma senhora de engenho casada ali e que vivia naquele local. E num determinado dia, o marido recebeu uma visita na sala. E ela ficou escondida atrás da porta, escutando o que o esposo dela conversava com a visita. Então, porque antigamente a mulher não podia entrar na sala quando a visita estava. Porque se ela entrasse
e interrompesse a conversa, ela apanhava depois que saía a visita. Então ela ficava escondida atrás escondida atrás da porta para escutar a conversa. Então nessa hora entrou uma escrava para servir um drink para eles. Serviu o drink e saiu. Quando a escrava saiu, o visitante virou para o esposo dela e disse: que pernas lindas tem a sua escrava. E ele sorriu e disse: lindos são seus seios que você não viu. Disse isso. E a esposa escutou essa conversa. Quando a visita saiu e no outro dia, que ele foi sentar para almoçar, ele começou a comer e disse: nossa, bem, que carne diferente é essa? Não é paca, não é tatu, não é porco, o que é isso? Que carne mais adocicada é essa? Ela disse: você não disse que os seios delas eram lindos? Fiz para você comer. Ela foi lá e cortou o seio da escrava e fez para o marido comer. E aí mostra, nessa história relata que ela era essa senhora de engenho, que cortou o seio da escrava. Por isso o câncer no seio. Aí ela começa a chorar, reconheceu, vivenciou toda a cena e então ela compreendeu e disse: Deus me deu a resposta, por que do meu câncer? Então, gente, não foi Deus que deu o câncer para ela, foi ela, através das suas mãos, através da lei de causa e efeito, que produziu o câncer. Então essa história de a gente falar porque Deus me deu o câncer, Deus não dá câncer para ninguém, Deus é amor, Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, gente, nunca vai nos dar uma doença. Então, na verdade, nós temos que parar de dizer porque Deus matou meu filho, porque Deus me deu um câncer, porque Deus permitiu. Permitiu. Se Ele permitiu, é porque nós estamos resgatando débito, nós estamos pagando conta. Porque quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque deles é o reino dos céus, Ele estava falando dessa justiça. É porque você está pagando conta, você está resgatando o seu débito do passado. Como explicar uma criança que eu atendi no Júlio Miller, aos 7 anos de idade, com uma cirrose hepática, congênita, sem explicação, não era hepatite B, não era hepatite C, não era delta, não era nenhum tipo de vírus e ela nasceu com uma cirrose hepática. Foi a óbito aos 9 anos, morreu com essa cirrose hepática. Morava na Chapada dos Guimarães. Como explicar uma cirrose numa criança, se tantas outras são saudáveis? Aí você começa a perguntar: Deus, mas por que meu filho? Por que não foi outro? Não é? Depois nós tivemos a oportunidade de perceber que essa criança tinha todas as características do avô, que era alcoólatra e que morreu bebendo, tá certo? No finalzinho parou de beber porque se tornou evangélico, mas aí ele já tinha adquirido a cirrose e todas as suas doenças, reencarnando como seu próprio neto, trazendo a sequela da cirrose hepática. Então, gente, a explicação está no passado. Mas aí você pode perguntar: Márcio, se realmente existe a reencarnação, por que a gente não lembra do passado? Por que a gente esquece? É muito simples, porque a reencarnação é uma oportunidade da gente aprender a amar quem a gente odeia, da gente acertar a conta com aqueles que mais nos feriram. Por exemplo, se você soubesse que o seu filho, que você tanto ama, te deu 3 tiros pelas costas na outra encarnação, você conseguiria amá-lo desde o princípio? Será que se o seu filho soubesse que você o matou em vida anterior, envenenado, quando você colocasse a comidinha para ele, ele iria comer? Ele iria pensar: minha mãe vai me matar de novo envenenado, meu pai vai me envenenar, nem comeria comida, ele ia embora de casa. Imagina, se nós já temos depressão sem saber o que fomos, imagina se soubéssemos, não é? Como seria o nosso estado depressivo? Muito pior. Então, gente, é dentro de casa que estão nossos maiores inimigos, na condição de pai, de mãe, de irmãos, de sogro, de sogra, de neto. Nós reencarnamos juntos para aprendermos a amar. Este é o propósito da vida. Se, por exemplo, você matou alguém, matou este homem no passado, agora ele veio seu filho, você lutou para ele estudar, deixou de comer, deixou de comprar um sapato, de ter um carro bom para dar para o seu filho tudo que você pode. E aí, mesmo assim, esse filho às vezes olha para você e diz: se você não fosse meu pai, eu dava 3 tiros na sua cara.
tudo que você faz para ele é pouco, ele reclama, ele joga na tua cara, você fala, que ingratidão, meu Deus, o tanto que eu cuido do meu filho, o tanto que eu amo e ele me trata desse jeito. Por quê? Porque no passado você deu só 3 tiros nas costas dele, por isso. Mesmo a reencarnação, mesmo os laços sanguíneos não conseguem reter e segurar o ódio do passado. Mas eles vão levando a vida, né? Aquela briga toda, aquele atrito que a gente vê dentro de casa, mas aí a hora que você desencarna, você descobre, o meu pai, ele me matou noutra vida, mas ele me deu tanto amor, ele lutou por mim, ele deixou de comer para me dar o alimento, e por isso eu vou perdoá-lo, porque eu amo agora, eu aprendi a amar. Então, o amor cobre multidão de pecados e muda a história. Mas se nós soubéssemos desde o princípio, isso não seria fácil, nós não teríamos como reparar essa falta. Então, o esquecimento do passado é uma bênção para nós. O que me dizer de pais extremamente honestos, com uma moral elevada, um caráter íntegro, tendo filhos totalmente delinquentes? Como explicar geneticamente isso? Márcio, são genes, ele pegou os genes imprestáveis do pai. A genética, na verdade, gente, ela vem trazer a resposta, mas nós vamos compreender o porquê. Se você cria 4 filhos com a mesma educação, no mesmo ambiente, com o mesmo processo, porque são 4 seres diferentes. Se eles tivessem nascido tudo ao mesmo tempo, era para ser todos iguais. E cada um traz uma personalidade, não sei se você já reparou. Da onde que essas crianças trazem essa diferença? Crianças que eu já vi, pequenininha, já nasce aprendendo língua com facilidade, piano. Vamos ver Beethoven. Não sei se vocês assistiram a vida de Beethoven, mas o mestre Antônio tinha 50 anos de piano e Beethoven tinha 1 ano de piano, tocava melhor que ele 10 vezes e eles ficavam assim, meu Deus, esse menino é um fenômeno. Mas lógico, Beethoven já tinha mais de 10 encarnações tocando piano e mestre Antônio era a primeira encarnação dele, apesar de ser mestre, ter 50 anos de piano, Beethoven tinha 1500 anos de piano. Como que não ia tocar melhor? Como explicar essas crianças que já nascem sabendo tudo? Hoje em dia, na área de informática, então, porque o mundo espiritual está todo informatizado, ele chega dando baile em nós, ensina tudo, não sabe nada. Um dia eu encontrei com um amigo no shopping e dei o meu telefone, ele não sabia colocar no celular. Um netinho de 4 anos falou, vô, me dá aqui que eu sei colocar. Pegou e colocou para ele lá e pronto. E nem eu sabia também mexer com aquele celular, o menino de 4 anos já sabia. Como explicar isso? De onde ele traz essa informação? Se agora que está surgindo, entre aspas, na Terra, internet, celular, é que no mundo espiritual isso aí já está há muito tempo, há mais de 50 anos. Então, gente, é um processo muito lógico a reencarnação. Agora você fala, Márcio, mas apesar de toda essa argumentação sua, eu não acredito nesse negócio. Não há problema, isso não vai te mudar em nada. Para mim ajudou muito a compreender as dores que sofro, as desigualdades, todas as minhas dificuldades que eu enfrento, em todos os sentidos. As tendências, os vícios que eu tenho e tento largar e não consigo, porque são vícios milenares que adquiri em vidas passadas. E não é da noite para o dia que eu vou me santificar, eu estou lutando, mas não é fácil, porque é como se nos arrastasse para o passado que temos, doloroso, escabroso. E nós temos que lembrar que a Terra, todos nós temos um passado tenebroso. Vocês viram comentar na aula no estudo de aborto que eu tive uma clínica de aborto e abortei mais de 5.000 crianças no século XVII. Quer dizer, como, né, lidar com um passado tão triste? Se nós tivéssemos consciência de todo o nosso passado, nós enlouqueceríamos, segundo os Espíritos. Nem depois que você morre, você tem consciência plena do que você foi. Isso é gradativo, é paulatino, é devagarinho que vai sendo levantado o véu para que a gente suporte essa carga, tá certo? Então, independente de você acreditar ou não, desculpa, na reencarnação, ela vai continuar existindo. Por exemplo, quando Galileu Galilei disse que a Terra era redonda, a igreja disse, não é verdade, é mentira. E se você não desmentir, você vai ser morto. Ele disse, não, então é mentira, tá bom, a Terra não é redonda. E nem por isso a Terra ficou quadrada, ela continuou redonda. Então o fato de você não acreditar não muda nada. A reencarnação continua, os fatos continuam. Mas existe uma prova na Bíblia? Centenas, várias respostas.
Jesus falou que ninguém viria o reino de Deus se não nascer de novo. Interpretaram isso como se fosse o batismo. Mas Nicodemos era doutor da lei e perguntou: mestre, mas eu não estou entendendo. Eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe e sair de novo? Jesus disse: se você não entende das coisas da terra, vai entender das coisas espirituais? Deu um tom, né? Se essa referência fosse sobre o batismo, Jesus teria falado para Nicodemos: não, eu estou falando do batismo, Nicodemos. Você não está entendendo? Mas Jesus não era bobó, e na época o batismo já era uma coisa natural. Então existem outras, inclusive muita gente perguntava: será que Jesus não é Jeremias que voltou? Ué, voltou como? Jeremias e Elias, como diz lá no Evangelho, do corpo e do espírito, da matéria e do espírito, tá certo? Então nós vamos estar finalizando, mas ainda temos muitas perguntas sobre esse assunto para nós darmos continuidade. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, olha que bacana, temos a presença do Otto, um amigo nosso, né, que trabalha há muitos anos com a gente e que vai estar nos ajudando, né, junto a darmos a resposta às pessoas. Otto, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui para a gente abordar esse assunto, tudo bem? Então nós estamos aqui, né, e nós vamos aí às perguntas de hoje, né, ou você quer falar alguma coisa antes, Otto, sobre o nosso assunto? Então, Márcio, você falava ali, a gente vai refletindo e fazendo relações da vida cotidiana das pessoas e percebe que a dor é algo assim muito presente na vida de todo mundo, principalmente porque a Terra é um mundo de provas e expiações. E isso nos faz perguntar se a reencarnação ela é tão lógica assim, por que há tanta divergência em torno desse tema? E aí tem um teósofo chamado José Reis Chaves, que ele escreveu um livro chamado A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência. E ele vai trazer para nós a história do imperador Justiniano, que era um teólogo e que se casou com a Teodora. Teodora, em que pese ter sido imperatriz, ela tinha sido prostituta antes disso. E ela tinha muito vergonha do seu passado. E aí o que acontece? Ela manda matar cerca de 500 prostitutas nos arredores ali da sede imperial. E como a comunidade da época já acreditava em reencarnação, tinha um embrião, eles achavam que ela teria que voltar 500 vezes para reparar isso, que a gente sabe que não precisa ser dessa forma. E aí o que acontece? Ela começou a influenciar o marido para que o marido retirasse do dogma cristão a ideia de reencarnação. Quer dizer, toda a comunidade cristã acreditava em reencarnação, pela lógica. E ele vai, em 543, ele publica um decreto, um édito, que foi aprovado por 3-2, cancelando a preexistência da alma. Então, se a alma não existia, então não há reencarnação. E ele fez, só que ele precisava da chancela do Papa. E aí o que acontece? 10 anos depois ele convoca, e aí as pessoas podem verificar isso, né, no 5º Concílio de Constantinopla II, onde o Papa, na realidade, ele se vê obrigado a chancelar tudo isso até para que o cristianismo não sofresse mais perseguições. Para resumo da história, depois que foi aprovado nesse concílio, algum tempo depois, porque o Papa ainda resistiu, só no Oriente Médio, cerca de 1 milhão de pessoas foram assassinadas, só por não acreditar em reencarnação. E eu achei legal a sua colocação de falar bem assim, independente de crer ou não, a reencarnação ela vai continuar existindo e regendo as nossas vidas. Como a doutrina espírita ela representa o Consolador prometido, a reencarnação é um princípio da doutrina espírita. Sem ela, a gente não consegue equacionar a justiça divina. Tá? Então, é importante, fora as contribuições da ciência. A gente tem o psiquiatra norte-americano Ian Stevenson, que ele escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. E ele apresenta isso. Tem também o psicólogo Brian Weiss, que escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele trabalhava com regressão intrauterina, e aí uma paciente que tinha várias fobias, numa dessas regressões, ela começa a descrever edificações de quase 2.000 anos antes daquele período que eles vivenciavam, né?
E com coragem, ele vai e publica esse livro. Né? Muito bacana, né? Você falando do Brian, na época que eu fiz o curso de TVP, que é Terapia de Vidas Passadas, a gente vê vários estudiosos do processo de regressão, né? Descobrindo a reencarnação através dos seus pacientes, inclusive terapeutas evangélicos, que nem acreditavam, mas como ele regredia, os pacientes deles passavam além da vida intrauterina, então o Brian, ele fala exatamente sobre isso e tem vários outros autores. Na época, eu li que são mais de 500 autores, se você entrar, que começaram a acreditar na reencarnação devido à regressão dos seus pacientes. Interessante, Otto, né? Essa observação muito importante, esse fato histórico que você lembra aí, muito bacana, que a pessoa pode ir no livro, ler. Qual que é o livro? Repete para que eles possam. A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, do professor José Reis Chaves. Ele tem várias obras, a presença espírita na Bíblia, ele tem várias obras aí que ele vai estudar o Evangelho e vai extrair determinadas informações importantes, né? Sempre numa abordagem racional, lógica, sem imposição, né? Deixando a gente livre para... Porque isso, gente, o processo de você entender o processo reencarnatório, ele faz com que a gente compreenda a nossa dor, né, Otto? Por exemplo, por que eu não consigo engravidar quando todas as mulheres engravidam? Por que eu nasci com uma ejaculação precoce, com uma impotência sexual, quando tantos homens são normais? Por que Deus me fez assim? Essa pergunta é uma pergunta que você fica se perguntando e sem ter uma resposta. Quando você vai dentro do processo da hipótese reencarnatória, isso é explicado naturalmente, né? Então é muito interessante esse quadro, né? Bom, nós temos aí agora algumas perguntas, né, Otto? E o Otto vai estar junto com a gente nessa dobradinha para a gente estar junto respondendo essas perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta, né, de hoje. Doutor Márcio, meu nome é Elisa e minha pergunta é: quem atinge a perfeição precisa reencarnar novamente? Pergunta linda, né? Quem atinge a perfeição precisa reencarnar novamente? Não. O objetivo da reencarnação é o processo evolutivo. E quando Chico perguntou para Emmanuel, que hora que acaba esse vai e vem reencarnatório, né? Volta, vai, vem, hora vem homem, hora vem mulher, hora vem rico, hora vem pobre, hora vem doente, hora vem saudável. Quando acaba esse processo? E Emmanuel respondeu para Chico: enquanto tiver um ser na terra que você não ame, você vai voltar para estar reconciliando e aprendendo a amá-lo. Enquanto tiver um ser, presta atenção, na terra que você não ame, você vai estar reencarnando. Por isso que isso vem de encontro ao que Jesus disse, que o segredo para a felicidade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você fez isso, atingiu a evolução, não volta mais na terra. Oi, Márcio, meu nome é Fernando Gomes e eu queria saber, quando um jovem morre, ele demora mais tempo para reencarnar que um adulto? Se ele demora... mais tempo para reencarnar do que um adulto. Do que quando uma criança, né, desencarna. Olha, o tempo é relativo, né? Depende de espírito para espírito, mas normalmente, se uma criança desencarna, por exemplo, aos 5 anos, ela não se torna adulta repentinamente, porque a natureza não dá salto. Dependendo da sua evolução, ela vai continuar no plano espiritual com 5, vai fazer 6 até ela crescer, se tornar adulta, adquirir consciência, ela é preparada espiritualmente e ela pode retornar, né? Tanto mais rápido quanto mais lentamente, mas naturalmente deve levar mais tempo no plano espiritual, sim. Mas tudo depende do quadro, porque às vezes são quadros que é preciso reencarnações sucessivas mais rápido para recuperar o perispírito de alguma lesão, tipo suicídio e outras causas, né? Então isso é muito relativo e cada caso é um caso, cada ser humano tem a sua história própria, é individual. Interessante isso. É isso mesmo, Márcio. O espírito, né, o Lúcio, ele coloca isso que você mencionou, né? A criança desencarna, ou o jovem ainda, no plano espiritual, a depender da sua condição evolutiva, ele vai continuar naquela mesma faixa etária até que ele recobre o seu equilíbrio e volte às suas programações de retorno naturalmente. Mas assim, essa questão de desencarnou quanto tempo e tal, em matéria de reencarnação, assim como é a justiça divina, que a cada um segundo as suas obras, a gente não pode generalizar. Exatamente.
Márcio, sou Maria Fernanda e eu gostaria de saber se não nos lembramos de outras vidas, o que de fato trazemos dela para a existência presente. Então, ela está falando assim, se nós já tivemos várias existências, o que a gente traz para essa existência atual? Tudo bem, então a reencarnação não é um jogo de dado. Há todo um planejamento espiritual, de inclusive convencimento desse espírito a ele retornar, a conviver com, às vezes, alguns desafetos. Então, ele vai trazer no seu consciente aqueles talentos ou a propensão a desenvolver talentos que ele vai precisar para essa encarnação, dentro do seu programa evolutivo, né? Outros vão ficar encobertos, mas não significa que ele perdeu. E isso é bacana na equação do progresso, que a reencarnação ensina para nós. Nada que a gente aprenda, nada que a gente conheça vai se perder no tempo e no espaço. Isso aí vai ficar embutido no nosso espírito que é imortal. Por isso é que nenhuma encarnação a gente começa do zero, senão a gente não evoluiria nunca, né? Exatamente. E o que prova que as crianças nascem já sabendo um monte de coisa. Quer dizer, se fosse a primeira vez dela, ela não sabia nada, absolutamente nada. Então, é acumulativo. Então, André Luiz nos alerta, somos herdeiros de nós mesmos. Ah, eu nasci com o dom de tocar violão. Por que você nasceu com o dom de tocar violão? Deve ter tocado violão, aprendido duramente em vidas anteriores. Ninguém nasce assim de graça. Ah, por que Deus dá um dom para um e dá para outro, né, Otto? Ah, por que eu nasci com o dom de cantar e outro não sabe cantar nada? Porque o outro nunca cantou. Essa que é a verdade. Então, à medida que você vai cantando, você vai aprendendo. Não tem nada de graça, entendeu? Porque não é justo Deus dar o dom para um e não dar para outro. Esquisito. Não, eu fui com a sua cara, vou dar um dom para você. Para você eu não dou dom nenhum. Eu dou o dom de roubar. Tem cabimento do trem desse? Não existe isso. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo, como o Otto colocou muito bem, tudo que você aprendeu, você acumula e adquire. E é conhecimento que está guardado contigo. Na hora que você precisa, ele é exteriorizado. Você sabe que um dos meus filhos assim falou, pai, por que eu tenho tanta dificuldade de aprender? Meus irmãos são tão inteligentes, lê uma vez já sabe tudo. E eu não, eu sou burro, pai. Eu digo, porque você é igual eu. Nós não estudamos em vida anterior, somos preguiçosos, agora enfrentamos dificuldade. Quem já estudou tem muito mais facilidade do que agora. Então o preguiçoso de ontem recebe os frutos de hoje. A dificuldade, toda dificuldade está relacionada com o passado. Se você tivesse estudado agora, você tinha facilidade. Então nós precisamos estudar, nós precisamos evoluir, né? Bacana a pergunta dela, né? Muito inteligente. Muito inteligente a pergunta. A próxima, vamos à próxima pergunta. Olá, doutor Márcio, tudo bem? Meu nome é Sara Israel. Eu gostaria de saber se é verdade que o espírito do humano ocupa o do animal e vice-versa. Ouvi falar que você pode vir reencarnado como animal. Isso é verdade? Ao tempo de Kardec, a gente vai ver várias outras tribos aí antigas, né, civilizações antigas, acreditavam num fenômeno que Kardec chamou de metempsicose, que era a possibilidade de um ser humano, ao desencarnar, ele voltar à Terra, mas no corpo de um animal. E aí a doutrina espírita mostra para nós que isso é impossível, né? Porque nós temos cadeias evolutivas e quando nós atingimos o estágio de estar no reino hominal, nós só avançamos. Kardec fala que o máximo de ruim que pode acontecer no nosso processo evolutivo é a gente permanecer estagnado, né? Mas assim, nós não vamos voltar ao reino animal. Exatamente. Então, gente, dentro da teoria kardeciana, nós passamos pelos 4 reinos, né? Que é reino mineral, vegetal, animal e hominal. E o 5º seria o angelical, né? Então, existem até algumas teorias, né? Eu estava conversando esses dias, né, com uma pessoa bastante católica, muito querida, inclusive, dizendo que Deus cria seres diferentes. Ele cria anjos perfeitos e cria seres imperfeitos como nós. Quer dizer, então são criações diferentes. Quer dizer, é um pai que já cria... E por que ele não me criou anjo, criou eu essa coisa horrorosa, né? Então, quer dizer, então você começa a questionar isso. Então, quando você vê a teoria da evolução, aí fica mais justo, criando todos iguais e todos evoluindo de acordo à sua obra, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, você vai crescendo até se tornar anjo, é diferente, né? Então, essa é uma questão muito bacana dentro desse processo reencarnatório que nós temos que compreender, tá certo, gente? Então, nada de graça.
tudo fruto de conquista individual. Nascemos, passamos por todos os reinos e vamos chegar. E como o Otto lembrou muito bem, Kardec nos fala da lei de progresso, não existe lei de regresso. Você não volta atrás. Depois que você chegou no reino hominal, você não volta ao reino animal, tá certo? É igual o reino angelical. Quando você chega ao nível de anjo, você não volta mais para o nível de hominal, porque aí você já atingiu a sua evolução. A natureza não dá salto, não existe lei de regresso, tá certo? Mas por que os egípcios acreditavam na reencarnação em animais? Porque como eles estavam num planeta tão evoluídos e vieram para a Terra, eles começaram a achar que os homens aqui eram muito animalescos, então ele achou que ele poderia voltar a ser um animal qualquer, mas apenas equívoco por causa do processo de queda planetária, tá certo? Mas eles reencarnavam em corpos humanos. Só que os corpos em planetas mais evoluídos são mais sutis e são realmente diferentes dos corpos que nós temos aqui. Por isso eles acreditavam, os egípcios, de que nós poderíamos reencarnar em animais. Por isso que na Índia, por exemplo, eles cultuam muito a questão do gado, porque acham que nós reencarnamos como vaca, como essas coisas todas. Isso não existe, né? Bacana a pergunta dela também, né? Muito boa. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Paulo. Eu gostaria de saber dos espíritos que estão há milhares de anos vagando pela Terra. Existe algum que ainda não reencarnou? Muito boa pergunta. Então ele coloca alguns espíritos que estão vagando, né, estão conectados ao orbe terrestre, se algum não reencarnou. É lógico que é uma informação muito precisa para a gente afirmar aqui se sim ou se não. O que nós vamos trabalhar são o que os espíritos falam, que próximo do final da década de 90, houve um degredo. Então aquelas zonas mais trevosas, mais assim endurecidas, vamos dizer assim, houve um ultimato para que esses espíritos voltassem. Eu falei década de 80, não, do final da década de 60. E aí a gente vai ver toda a repercussão social, né? Que os anos seguintes vai falar do sexo, drogas e rock and roll, espíritos assim muito voltados à agressividade e tal. Então, quer dizer, como a Terra está se preparando para sair desse status de planeta de provas e expiações para a regeneração, muitos desses espíritos, a exemplo do que coloca lá no livro Herdeiros do Novo Mundo, já estão sendo levados para uma face oculta da Lua, onde vão se preparar para serem exilados, degradados, né, para outro orbe. Porque Jesus falou bem assim que aos mansos e pacíficos herdariam a terra, né? Que terra? A terra regenerada. Exatamente. O Otto nos lembra, gente, que assim como o homem evolui, os planetas evoluem também. E quando nós não acompanhamos a evolução, nós somos convidados a deixar esse planeta. E segundo informação, nós já fomos exilados várias vezes, já fomos expulsos várias vezes. Nós fomos expulsos de Sírios para Capela, de Capela para a Terra e agora já estamos prestes a ser exilados de volta, por causa da nossa rebeldia, por não querer aceitar as mudanças na evolução. E essa transformação planetária realmente é gigante. E o Paulo pergunta se tem algum espírito que ficou aí e esqueceram de reencarnar. Na verdade, quando você vai ver que nós passamos por todos os reinos, a pedra, por exemplo, existem habitações, são seres primitivos ainda em fase de transformação. Quer dizer, Márcio, quando que uma pedra morre, por exemplo? Quando ela é retirada do seu local de origem, nos diz Rusteng, tá certo? Então, a pedra, ela tem vida. Se você for olhar e fotografar, ela emite energia também. Então, é vida ali. E ela morre quando ela é retirada do seu local de origem. São seres em formação. Então, não existe ser que está ainda esperando para entrar no processo de ser pedra. Existem algumas teorias se Deus criou os homens todos de uma vez ou se foi criando aos poucos, né? Quando você vai estudar Kardec, ele fala que Deus cria constantemente os espíritos. Mas, dentro de uma visão ubaldiana, nós fomos criados todos de uma vez. Mas são teorias que nós podemos estudar. Vem estudar conosco, né, Otto? Faz parte da nossa escola filosófica, né? Escola de Estudos Espíritas. A gente senta e vai estudar isso com mais profundidade. Porque eu sei que o assunto é profundo e exige de nós muito mais do que um programa rápido assim na televisão, né? Mas aqui é só um aperitivo para você ficar com vontade de estudar e de nos visitar, de aprofundarmos esse conhecimento tão bacana, né?
Então, nós temos mais uma pergunta. Vamos à próxima pergunta. Doutor Márcio, meu nome é Sebastião. Gostaria de saber se a gente e as pessoas depois que morrem vão se reencarnar e viver aqui na Terra mesmo? Então, isso aí vem corroborar com tudo que a gente vem falando, né? Sim. O programa para cada espírito, ele não é geral, a cada um segundo as suas obras. Então, a gente pode ter espíritos que, por exemplo, foram exilados de Capela e que está cumprindo aqui os seus últimos estágios, se preparando para voltar ao orbe capelino. Ou espíritos que vão permanecer aqui e contribuir com toda a evolução da Terra. Quem é que sabe disso? Deus, o Pai. Mas a gente sabe que tem uma equação que vai ser aplicada para todos, a cada um segundo as suas obras. Exatamente. Então, aonde nós vamos reencarnar, gente, só Deus o sabe, né? Agora, o que eu sei é o seguinte, se você plantou coisa boa, com certeza você vai ter uma mãe bacana, um pai bacana, uma esposa bacana, filhos maravilhosos. Agora, se você foi ruim feito cascavel de guiso, você pode preparar, porque o bode vem, né? É igual uma senhora uma vez disse para mim, doutor Márcio, por que eu levo tanto calote na vida? Já levei mais de 20 calotes, toda empresa que eu abro, eles me roubam, todo mundo me passa a perna, por que eu levo tanto calote? Eu digo, provavelmente, meu anjo, você foi uma grande caloteira no passado. Agora você está colhendo todos os seus calotes, porque mais cedo ou mais tarde você tem que pagar. Interessante isso. É lei de causa e efeito, gente. Plantou, colhe. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Plantou laranja, vai colher laranja, né? Por que pessoas tão saudáveis? Porque cuidou do corpo, fazia atividade física, comia decentemente, não bebia. Mas por que eu já nasce com asma, pequenininho asmático? Fumou todas, fumava 3, 4 carteiras, né? Quando você está fumando, ó, cigarrinho aqui, você está plantando asma no seu pulmãozinho. É pé de asma. Aí nasce pequenininho e aí a mãe fala, meu Deus, por que Deus me deu esse filho com asma? Uai, porque fumou todas. Você fala, mas e a mãe, coitadinha, que culpa ela tem? Vendia cigarro, tinha boteco de vender cigarro. Então agora ela vendeu tanto cigarro, agora ela tem que pagar um pouquinho também, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, gente, plantou, colhe. Isso é muito interessante, né? Na lei de causa e efeito, fica tudo tão claro, tão transparente, né? Para a gente entender o processo, né? Então nós queremos agradecer a presença do Otto. Você quer falar mais alguma coisa, finalizar esse assunto, fazer um convite? Assim, Márcio, só deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente que não importa a dificuldade que você esteja atravessando, é importante a gente ter uma certeza na nossa vida. Deus nunca desampara a gente. Às vezes a gente é que procura se afastar dos seus ensinamentos. E assim, o que nós vivemos hoje é fruto das nossas próprias escolhas. E todo mundo que paga dívida alegre. Então, por que nós vamos pagar dívida triste, né? Agora, nós vamos pedir o amparo do alto, força, perseverança, coragem, fé, para a gente não desistir de tudo isso, porque nós precisamos dessas dificuldades para a gente poder burilar o nosso espírito. Bacana. Então, muito obrigado, Otto. Você está com a gente aqui, continua aqui nos dando força. Muito obrigado, gente. Um abraço, né, para o Otto e toda a sua família. Então, gente, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, tudo que nós falamos, nós temos referência bibliográfica para que você possa pesquisar e aprofundar o seu conhecimento. Então, olhe os nossos livros. O livro de hoje, Missionários da Luz. Olha ali, que interessante. Gente, esse livro foi psicografado por Chico Xavier. É uma matéria espetacular. Eu não tenho dúvida que os livros do Chico e essas obras no futuro serão estudados em teses de pós-doutorado nas nossas faculdades. Eu não tenho dúvida. Esse livro é um espetáculo, gente. Leia que você vai ficar surpreso em relação a tudo que nós falamos aqui, né? De forma mais profunda, ok? O próximo livro nós temos ali Vivências, né?
do amor em família. Olha que interessante esse livro também, né? Uma obra que dá para a gente entender o porquê dos conflitos familiares, muito bacana, né? E uma obra que é muito idônea, que vale a pena a gente estar meditando sobre ela. E o livro o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, ali, que traz para nós sempre a resposta daquelas nossas dores, angústia. Quando nós estamos com um problema, você abre e ela vai dar em cima daquilo que a gente necessita. Então, esses são os livros, gente. E nós podemos realmente pesquisar outros livros que falam sobre o assunto, tá? Tem um livro que eu gosto muito, que eu quero recomendar também, e que nós não estamos mostrando aí, mas é Violetas na Janela. Um livro simplesinho, mas que dá para você entender. Você que perdeu alguém, que desencarnou alguém da sua família, principalmente jovem, e esse é o relato de uma jovem que desencarna. Chama Violetas na Janela. Fininho, fácil de você ler. Se você puder, leia também, que é interessante. O outro é o livro Nosso Lar também, que fala da vida, né, de um médico do Rio de Janeiro que desencarnou, né, e fala de toda a sua história. Tem até um filme, Nosso Lar, que você pode assistir. Tá certo, gente? Gente, estamos atravessando um momento difícil, apocalíptico, vamos dizer assim, e nós precisamos tomar todas as medidas para que nós consigamos retardar a velocidade com que o vírus está se espalhando. A situação é grave, nós não podemos subestimar e nós temos que estar colaborando com todas as autoridades. Dentro do ponto de vista médico, não é uma gripe comum, tá certo? Essa ideia de que ela só seria prejudicial para os idosos não é verdadeira. Ela, na verdade, atinge todas as faixas etárias e nós não podemos menosprezar um adversário tão perigoso quanto esse vírus. Confiemos na misericórdia divina, oremos e façamos a nossa parte. E o resto é coragem, fé e estarmos firmes para atravessarmos. Vai passar, confie. Lembrando que o Chico, tão angustiado, pediu para Maria mandar uma carta para ele, que ele não estava suportando todas as dificuldades. E Maria, com 2 palavras, mandou um consolo para o Chico, dizendo: Chico, tudo passa. Portanto, não fique angustiado. Tudo passa, vai passar. Gente, queremos aqui carinhosamente agradecer você que está nos assistindo e que está mandando o seu recado para nós, né? Olha só, Zilco, seu Zico do CPA 4, né? E que assiste sempre o nosso programa. Zilco, um abraço para você, muito obrigado. Continue nos assistindo, ajude a gente a divulgar o nosso programa, né? Um abraço em todo o CPA 4, toda a nossa grande CPA. Você sabe que eu sou CPAense, né? Me criei ali no CPA 3. As pessoas não sabem que eu sou cuiabano do CPA, né? Bom, gente, Márcia também, tá certo? Aqui de Cuiabá, ela está sempre assistindo o nosso programa de forma assídua, né? E até sugeriu a gente falar sobre psicografia. Márcia, quando a gente for falar sobre mediunidade, eu vou falar esse assunto para você. Nessa sequência, nós vamos abordar esse assunto, tá? Queremos também mandar um abraço para o Zamar Vasconcelos, né? E ele está sempre nos assistindo, colaborando conosco, tá certo? Então, nosso abraço aí para Zamar Vasconcelos, pela sua colaboração, fazendo doação e nos ajudando aí nessas obras, né? E aqui uma moça que não quis se identificar, pedindo para a gente falar um pouquinho sobre autismo. Esse assunto é muito interessante e já está anotado para nós abordarmos, sim. Vamos falar sobre autismo, a visão espiritual, por que as crianças nascem assim, sobre o autismo. Muito bacana, tá? Então um abraço aí para essa nossa irmã e com certeza nós vamos abordar esse assunto. O nosso próximo tema é maravilhoso, vamos falar sobre desencarnação, ou seja, morte. Aí a minha pergunta para a semana que vem: qual a morte você acha mais tranquila, a rápida ou a demorada? Que tipo de morte você quer ter? Uma morte lenta ou uma morte rápida? O que acontece quando a gente morre? Para onde a gente vai? Não é? Será que existe vida após a morte? Você sabe o dia da sua morte? Né? Olha, esse assunto é muito interessante e apesar de parecer assustador, não é. Você vai gostar muito, não perca o nosso próximo programa, Desencarnação. Muito bacana, esteja conosco aqui, nós vamos dar continuidade. Nós falamos hoje sobre reencarnação, nós vamos falar sobre desencarnação.
tudo o que acontece, né, em relação às mortes, como ficam os suicidas, as pessoas, né, que têm uma vida saudável, qual o tipo de morte que as espera, o que espera elas do outro lado. Vale a pena a gente assistir esse programa. Juventude Espírita. Para semear a paz, temos que levar o amor para qualquer um, aonde for. O que tem feito, onde tem ido, o que caminhos tem seguido. Juventude Espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir. Com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz. Juventude, nunca estivemos sós. Pra que perder tempo? Vamos agir agora. Somos trabalhadores da última hora. O que tem feito, onde tem ido, o que caminhos tem seguido. Juventude Espírita, vamos aprender que a vida não para enquanto estamos aqui, trabalhando sempre unidos, vamos todos servir. Com a mão do Mestre amado, amparando a todos nós, divulgando o Evangelho, ergamos a voz. Juventude, nunca estivemos sós. Juventude, nunca estivemos sós. E agora nós vamos nos preparar para a nossa fluidificação das nossas águas e a nossa prece. Então você pode pegar a sua água, deixar no jeito que nós já vamos fluidificá-las, tá certo? Estamos finalizando o nosso programa mais uma vez e eu queria agradecer muito pela sua audiência e que você nos ajude a divulgar o horário do nosso programa e mande a sua mensagem. Nós vamos agora fluidificar a nossa água, não é? E você pode preparar a sua água na sua casa, porque a água ela é transformada em medicamentos. Isso é muito antigo, né? Jesus já nos mostrava isso. Então, nós vamos aqui pedir a fluidificação da água, depois é que nós vamos tomar. Deus de amor e bondade, queremos pedir que coloque nessa água o remédio, o tônico, para não só nos trazer saúde física, mas saúde mental, alegria, paz, esperanças. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, muita paz, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. É só cantar pra ser diferente todo dia. Amar Jesus é bom. É só amar pra viver sempre alegria. Amar Jesus é bom. A vida sempre dá um dia diferente do que passou. Basta olhar com os olhos de amor. Que te espera iluminado no final daquela curva.
escura. É só cantar